Olá, amigos, no ar, ao vivo pelo Facebook, mais uma edição do programa O Ponto da Política. Programa sempre transmitido ao vivo pelo Facebook e retransmitido pela Rádio Comunitária FM Nova Pinhais, toda quinta-feira. Entretanto, devido ao feriado, nosso programa será retransmitido na sexta-feira, dia 2 de novembro, a partir das 11h30 da manhã. E hoje, no nosso programa, nós temos um convidado, ele que é escritor, jornalista, está também idealizador do projeto do site Parágrafo 2, figura bastante conhecida aqui em Pinhais, no meio da comunicação, o nosso amigo José Pires. Tudo bem? Tudo jóia, Fábio, Chicão, obrigado pelo convite. E um boa noite também, meu companheiro do programa, Chicão Salvador. Tudo bom, Chicão? Tudo bem, Fábio Cristiano, boa noite a todos. Cumprimentando a todos que já estão participando aí do programa, ao José Pires, que aceitou prontamente o convite, assunto muito importante, e vamos aí levar adiante essas notícias, essas matérias, e para que a população de Pinhais conheça as pessoas de Pinhais, como é o caso do nosso amigo José Pires aqui. Antes de trazermos uma primeira informação e também iniciarmos nosso bate-papo com Pires, vamos registrar a participação de alguns amigos, com bastante gente já pelo Facebook aqui. Lá em cima, começa lá em cima, Paulo Loleiro, Fera Sloboda e Joselito, Sérgio Ferreira, um abraço, estão sempre aí. Luciano Gargioni, Rosana Teles, boa noite, Paulo Loleiro, Maria Helena Somavila, Marcelo Rosa Pinhais, Pedro Silva, Nice Bueno, essa Nice Bueno está sempre aqui também. Andréia Motelevix, um abraço para você, André, aí da Prefeitura também. Juliana Zanetti Ribeiro, um grande abraço. Jucimara Pilati, Dinho Roway. Alguém está na tua página lá, Fábio Cristiano. E aqui embaixo tem o Dinho Roway. Um grande abraço para vocês todos aí. E obrigado pela presença. Quiserem formular perguntas também, fiquem à vontade. E nós começamos nosso programa trazendo uma notícia que repercutiu bastante, não só aqui na nossa cidade, mas também em Curitiba e região metropolitana. Nós tivemos um episódio que aconteceu na estrada ecológica de Pinhais, onde um médico acabou se descontrolando e matou a tiros um cachorro. Esse fato foi noticiado nas redes sociais, também nos meios de comunicação, e segundo uma matéria divulgada na rede social por integrantes do grupo Patinhas Pinhais, uma de suas integrantes teria sido ameaçada por esse médico, que teria apontado uma arma de fogo. Aliás, Chicão, você, sobre esse assunto, você tem mais, eu acho, mais detalhes ou informações que... Olha, o que você queria nos falar? As informações sobre esse lamentável episódio estão disponíveis nas redes sociais, Banda T, Jornal, RPC também noticiou tudo isso. Mas o que me chama a atenção, e é um momento oportuno, inclusive, para a gente rever para aquelas pessoas que, com todo direito, têm lá suas razões para ser favorável ao armamento, a andar armado, que seja liberado o uso de arma de fogo. E isso aí é mais um episódio. Você veja bem, não estamos aqui condenando o médico, sabe lá em que situações psicológicas ele se encontrava ou emocional naquele momento, não estamos defendendo e nem atacando ninguém. Mas a arma de fogo é bom que todos nós façamos uma reanálise de tudo isso, porque tem candidatos aí a presidente da República insuflando a população e dizendo que tem que estar armado, andar armado. Você veja só, a arma de fogo, o que mata um animal, ameaça uma pessoa. Imagine a arma de fogo na mão de torcidas organizadas. Imagine a arma de fogo qualquer pessoa podendo ir num bar, num boteco, no mercado, onde for, dentro do seu carro, no trânsito violento, como temos, armado. Qualquer TNTT ou qualquer encrenquinha é motivo para o cara matar, atirar em alguém. Então é bom que a gente reveja isso e tiremos proveito dessa situação, mas proveito no bom sentido, para analisar se esse fato, para encerrar, se o fato da liberação é viável, é bom ou não é, se ela realmente traz mais segurança para todos nós ou não. Ok, Chicão. E a gente começa o nosso bate-papo com o nosso amigo Pires. Aliás, uma pergunta para você. Você é formado há quantos anos? Eu me formei em 2013. Eu comecei a trabalhar em 2010 já, com comunicação, e em 2013 eu
finalizei a faculdade, hoje eu faço cinema na Tuiuti, que é uma especialização, né? Produção de cinema. E aqui, se eu não me engano, aqui no município você escreveu para vários jornais locais, né? Escrevi, trabalhei na Gazeta Cidade de Pinhais, no Pinhais em Páginas, que você trabalhou lá também, né? A Gazeta Geometropolitana, que é do mesmo grupo da Gazeta Cidade de Pinhais, que é do grupo João Luiz. O jornal Repórter, que é o jornal de São José dos Pinhais, mas circula aqui em Pinhais também. Aí trabalhei com campanha política e tal, mas eu tenho uma história na comunicação do Pinhais aqui. Legal. E é o seguinte, você está trabalhando na elaboração de um livro que fala sobre a história da Fundação Scarpa, né? Como é que está isso? É você que está escrevendo? Tem mais alguém com você? Do que isso trata? Tá, sim. Eu fui professor do CEP Scarpa, do Centro de Ensino Profissionalizante Scarpa, durante 2 anos. De aula de comunicação aqui e de ética lá em Quatro Barros, porque ele tem 2 turmas lá. E aí a Daniele Meire, que é professora do Scarpa e é também jornalista, que teve essa ideia de contar a história da Fundação Vaz Scarpa. Me chamou e a gente conversou com o Padre Zado, que é presidente da Fundação, e ele achou interessante, e a gente começou a escrever. Basicamente, conta a história. A Fundação Vaz Scarpa, para quem não conhece, ela tem um trabalho social muito interessante em Pinhais. Né? É a criadora e a mantenedora do CEP Scarpa, que é o curso profissionalizante, do lar de idosos, né? Do lar da Adelaide Vaz, e da creche, que funcionava, onde hoje funciona a PAI de Pinhais. Inclusive, o local, a estrutura é da Fundação. Para resumir, a fundação foi criada pelo Humberto Scarpa e a esposa dele, Adelaide Vaz. Para quem está assistindo a gente entender, a Adelaide Vaz era filha do Guilherme Vaz. O Guilherme Vaz foi simplesmente o cara que colonizou Pinhais. Comprou a cerâmica, aqui uma cerâmica que existia desde o final do século XIX, comprou a cerâmica no começo do século XX, reformulou toda a cerâmica, trouxe uma quantidade enorme de trabalhadores para cá, comprou uma área enorme aqui em Pinhais, acho que metade de Pinhais comprou na época, e começou a lotear, vender. Tinha até moeda própria, né? Então, veja só, ele era um grande empreendedor. No período entre guerras, a economia estava afetada, inclusive aqui no Brasil, e ele criou uma moeda própria, né, para os funcionários da cerâmica comprarem, os mercados, que eram dele também. E, assim, mas ele tem uma importância enorme para Pinhais, porque é o cara que criou a primeira escola, né, a igreja ali, Nossa Senhora da Boa Esperança, foi construída na década de 30 por casamento do Humberto Scarpa com a Adelaide Vaz. E aí, quando ele faleceu, o Humberto Scarpa assumiu a cerâmica e tocou isso até a década de 60, depois vendeu, enfim. E o casal, eles não tiveram nenhum filho. Então, todos os bens, né, uma série de apartamentos em Curitiba, imóveis, em diversos lugares, ficou para a Fundação. A Fundação foi criada em 88, antes dele morrer, ele morreu em 97. A dona Adelaide morreu em 94. E a Fundação começou a fazer esse projeto social importante aqui em Pinhais. E o livro conta isso, né, além um breve histórico dele, da vida dela, como foi se conhecer. Já tem nome para o livro? Já? Não tem nome definido ainda. Para quando está previsto o lançamento? A previsão do lançamento é para metade do próximo ano, porque vai ser em comemoração aos 30 anos da Fundação e os 15 anos do CEP Scarpa. Então, assim, tem um livro, uma entrevista de personagens como o Dr. Felipe Arnes, né, que faz parte da Fundação, Dom Pedro Fedalto, né, foi conselheiro da Fundação, enfim. Alguns empresários aqui, Pinhais, ex-professores, ex-alunos. Então, o livro, eu diria que ele está, assim, uns 80% pronto. Falta uma ou outra entrevista, terminar de escrever, para revisão, para gráfica, diagramar e tal. Legal. Já o segundo projeto seria o outro livro contando a história do Muay Thai. Antes dele responder, podemos ler o nome do pessoal que está participando? Tem que ir lá para cima. Aí o Fábio Rauei, Daniel Rauei, o Maicon Sala, Kátia Cordeiro, um abraço, Kátia Terezinha Emídia, Ricardo Gomes, Cleverton Gabardo,
o Adalberto Seica, Grace Vanderbroek, lá de Piraquara, um grande abraço. David Schittini, Cláudio Miller, um abraço para o Cláudio, Márcio Mainardes, um abração aí, Márcio Mainardes, Antônio Vitorino de Lima, lá de Foz do Iguaçu, Marisa Graça Santos, um abraço, Marisa, Rosemary Durais dos Santos, José Martins, secretário aí de administração do município de Pinhais. Um grande abraço a todos aí, formulem perguntas se acharem conveniente, ok? Um abraço para todos aí. Voltando aqui, essa questão da história do Muay Thai em Curitiba, que acredito influenciou o restante do país, como é que está esse projeto? Já teve em contato com alguns campeões, Vanderlei Silva, Anderson? Então, assim, esse é um projeto bem maior, assim, eu diria bem mais ambicioso. Uhum. Na verdade, eu estou praticamente lançando ele em primeira mão aqui, porque ele está muito no começo ainda, né? Uhum. Eu vou resumir também como é que eu fui convidado para participar do projeto. Tinha o presidente do instituto lá de Curitiba, né, que tem contato com alguns antigos lutadores daqui, me convidou para participar desse projeto. Né? Esse presidente desse instituto acabou saindo do projeto, uhum, e eu assumi a produção em parceria com o Roberto Piscinini. O Roberto Piscinini é um mestre de Muay Thai e Jiu-Jitsu e é um antigo lutador. Morou 15 anos nos Estados Unidos, lutou lá e tal. Ele é da segunda geração do Muay Thai no Brasil, que é mais ou menos metade da década de 1980. O livro, qual que é o grande trunfo, o que é mais interessante do livro? O Muay Thai chegou no Brasil aqui em Curitiba na década de 70. Que ainda é vivo, mora lá em Almirante. Aprendeu arte lá durante anos e trouxe para cá. Então, ninguém conhecia. uhum, Né? Já tinha boxe, taekwondo, capoeira aqui. Mas Muay Thai não tinha. Muay Thai não. Aí ele trouxe para cá, criou a academia Thai Naja, né? A Naja porque ele trouxe uma Naja de lá, uma cobra mesmo, que ele mantinha na academia. Dentro da academia, treinando e a Naja lá. Na verdade, eu não sei se ficava no meio do tatame, galera, mas estava na academia lá. E o que aconteceu? Professores de outras artes marciais começaram a vir para Curitiba de outros estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, para aprender o Muay Thai aqui com ele, se graduavam como mestre e levavam o Muay Thai para outros estados. Então, a semente do Muay Thai no Brasil é aqui de Curitiba. Curitiba, semente do Muay Thai. E não só do Muay Thai, a semente do UFC é aqui de Curitiba. Que saíram esses grandes nomes aí. Antes desses grandes nomes, veja só o que aconteceu. Na década de 90 teve uma briga na praia entre capoeiristas aqui de Curitiba e praticantes do Muay Thai. Uhum. Uma briga gigantesca. Astronômica. E aí os mestres da capoeira interviram e falaram, não vamos brigar aqui, não é lugar de lutar. Se quer lutar, vamos pro ringue. E aí fizeram capoeira versus Muay Thai no Círculo Militar de Curitiba. Organizaram uma briga. Primeiro MMA. E dali, os outros estados acharam interessante, as outras academias, enfim, falaram que legal. E aquilo se espalhou para o resto do Brasil. Né? Do Brasil foi levado para o Japão, e está aí o que está hoje, o MMA. Então, a semente vem daqui também, entendeu? Além disso, Curitiba é escola para o mundo, né? Anderson Silva, Vanderlei Silva, Shogun, Chris Borg, né? A Curitiba tem grandes mestres. Mestre Rudimar Fredigo é o primeiro. O é um famoso. O primeiro discípulo do mestre Nélio, que saiu da Tainage e criou a Chutebox. A Chutebox é uma das maiores redes da academia do mundo. Uhum. Então, tem histórias assim de campeonato na Oswaldo Cruz. Assisti uma disputa muito grande de Tainage e Chutebox. E esses atletas treinavam demais para superar e elevaram muito o nível do Muay Thai. Uhum. Né? Elevaram muito, e mesmo porque os caras saíram daqui foram para todo mundo. Né? O Vanderlei Silva, o Anderson Silva, são todos a chutebox. Né? O Piscinini, o Piscinini conhecia desde pequenininho. Né? Dizia ele que batia na mão dos caras e tal. Ele era pequeno. Esses são os bichos do Paraná mesmo, como dizia o João Lopes. Exatamente. Os bichos do Paraná. A tendência por ser um assunto assim, que está em alto no momento, esse projeto
que é um grande boom, assim, né? Que cresceu muito mais do que até que a sua própria expectativa. Acredito que sim, porque, assim, não tem nada no Brasil nesse sentido, que tem de lançar de livro, ou técnica de Muay Thai, ou biografias específicas, como a do Anderson Silva, do José Aldo, enfim, que conte a história do Muay Thai, porque a gente quer contar, na verdade, a história do Muay Thai Curitiba e no Brasil, né? Quer fazer uma árvore genealógica de onde o Muay Thai foi para aqui. Para isso, a gente vai viajar, a gente tem contato com mestres de outros estados, como o mestre da Aranha, Rio de Janeiro, que tem o maior acervo da história do Muay Thai no Brasil, né? Tem fita de gravação de VHS da década de 90, cartaz do final da década de 70 no centro de luta e tal. E os envolvidos, os seus interessados, como é que estão vendo essa questão do livro? Que eu achei que estão encaminhados. É a família Gracie com o Jiu-Jitsu em São Paulo. O pessoal aqui mais ou menos isso. Então, eu recebi um monte de mensagem por meio do WhatsApp de gente se propondo a ajudar, a dar entrevista, a levantar material, mostrar material que tem, né? De anúncio de luta da década de 80, por exemplo, e tal. Tem muita gente que achou interessante. Assim, um dos grandes desafios do projeto é a parte financeira, né? Porque a gente está fazendo, por enquanto, na cara e na coragem. Né? A gente está em contato com alguns patrocinadores aí, que patrocinam eventos. Mas incentiva a cultura, você não consegue... Eu pensei, um projeto municipal, estadual, federal. Pensei no mecenato, porque em Curitiba, no Rony, o problema é que o processo é muito longo. Né? Burocrático. Daí você tem um ano, caso seja aprovado, demora um ano para ser o resultado, aí você tem mais 2 anos para captar. Então, o que a gente está pensando em fazer, de repente, é usar uma iniciativa só para publicar depois, né? O trabalho a gente já vai construindo aí. Eu acho que tem tudo. Vai dar muito certo. Pois é. Alguns outros nomes aqui? Sim, temos. Ali, ó, Lacnilon, Eduardo Sebastião, Mari Camargo, boa noite. Lá do Umbará. Lá do Umbará, legal. Gelson Crem. Gelson, um abração aí. Como é que tá a feijoada? Estão fazendo uma feijoada boa aí. Bota o endereço aí do restaurante aí de vocês, para o pessoal saber aí, uma feijoada boa de Pinhais no sábado, né, Gelson? Um abraço para você e para o Ceceu aí. É o restaurante do Ceceu, um grande abraço. Seguinte, mudando um pouco, ou bastante de assunto, José Pires, você é um cara também que se liga bastante, estuda, procura saber, é jornalista, enfim, sobre as redes sociais, né? As redes sociais estão se disseminando cada vez mais, não tem mais retorno. Só que as redes sociais, elas podem levar tanto a boa informação, quanto a desinformação, a má informação. Como que você vê isso? Como você vê as redes sociais hoje no Brasil? Bom, eu vejo como assim, um bom espaço para debate e um lugar perigoso para buscar informação, para formar opinião, né? Porque a gente sabe que hoje qualquer um monta um blog gratuitamente e sai postando o que quiser conforme a sua, sua visão ideológica, ou a sua conveniência, né? Então a gente tem uma quantidade enorme de notícias mentirosas ou tendenciosas. Então, tem que tomar cuidado, né, na busca pela informação. Ali, claro que eu tenho uns veículos específicos que eu procuro informação, mas não descarto os veículos novos, tem muita coisa boa na internet hoje. Tomar cuidado, assim. Não te cortando, desculpa, essas discussões, esse maniqueísmo político, principalmente, é um verdadeiro fla-flu que acontece nas redes sociais. Então, em relação à política, posicionamento... É um debate mais de pessoas do que propriamente de ideias. Fica a verdade, você está certo, o outro é isso mesmo. A polarização política, ela prejudica tudo hoje, né? Inclusive a grande imprensa, a produção de material jornalístico. Né? E a discussão na internet não seria diferente. Né? Existe uma agenda, assim, uma lista do que se considera direita e se considera esquerda hoje. Se você falar, sei lá,
fizer uma reportagem denunciando o trabalho escravo, por exemplo, na visão de alguém você corre o risco de estar sendo um esquerdista e aquilo pode ser relativizado de alguma maneira. Não, mas é papo de esquerda. Pessoal não é bem assim, entendeu? Isso eu acho um prejuízo muito grande. Mas isso é devido à falta de informação de quem está lendo. Ou predisposição em entender aquilo daquela forma. Eu acho que um pouco de tudo. Falta, principalmente, de reflexão sobre o que leu, né? Ou, às vezes, a gente sabe que muitas pessoas formam opinião pelo título da reportagem, né? Lê a manchete e a conclusão. Porque existem vários estudos que provam que o brasileiro tem preguiça de ler. Você vai pegar um texto lá de 30 parágrafos, se você quer expressar sua opinião imediatamente, talvez você vai ler o primeiro e já vai lá, né, argumentar, aí você vai ficar um tempão, 2 horas escrevendo e lendo para refutar o outro, mas não lê o texto. Mas é o mal da... É verdade. E a questão da mídia independente, você acredita que a tendência seja trabalhar assim, no campo do jornalismo mais investigativo? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Os grandes veículos de comunicação hoje, tipo a exceção da TV, porque ainda você tem, por exemplo, a Rede Globo no Fantástico ainda faz jornalismo investigativo, né? Mas, assim, para a gente contextualizar, os grandes veículos precisaram se reinventar por causa da internet. Isso é um fato. E até se apresenta na internet. Muitos deixaram de lado o jornalismo investigativo. Né? Eu posso citar como o papel da Gazeta do Povo, por exemplo. Você pode entrar no site da Gazeta do Povo. Você não vai ver mais reportagens de grande fôlego como Diários Secretos. Diários Secretos, por exemplo, com o Mauricone. O Mauricone, que é o 3º jornalista mais premiado da história do Brasil. E um dos 10 mais premiados do mundo era da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo mandou o cara embora para reduzir gastos. O Mauricone levou o nome da Gazeta do Povo no mundo inteiro. Eu vi a matéria, inclusive postou em rede social. Esse cara ficava meses na estrada com a Roli Rosa, com fotojornalista, fazendo reportagem sobre exploração sexual infantil, contrabando de cigarro, uma porrada de assuntos importantes, coisas importantíssimas. Não tem mais isso. Você pode entrar no site lá, você não vai ver mais. A RPC, que é do mesmo grupo de RPC, ainda faz alguma coisa. Mas a Gazeta do Povo não faz mais. Folha de São Paulo ainda faz, mas muito menos. O Globo, muito menos. Então, quem é que está assumindo esse protagonismo? É um jornalismo independente. Veículos como a Agência Pública de Jornalismo Investigativo, né, que é uma agência lá no Rio de Janeiro, mandada por mulheres, que trouxe um modelo dos Estados Unidos. E alguns blogs também dos blogueiros progressistas, né? Esses aí fazem. Fazem. É mais artigos, né? São mais artigos ainda do que jornalismo. A Pública é prioritariamente reportagens longas, enormes. São meses de investigação. Né? Parágrafo 2, que é um site que eu fundei, do qual faço parte, está tentando fazer, o que não se limita um pouco à parte financeira ainda, mas a gente já fez alguma coisa nesse sentido muito menor do que esse veículo como a Pública, como o Bril, por exemplo, como o Repórter Brasil, trabalha muito na questão do trabalho escravo. Mas a gente está tentando. Quem sabe um dia a gente consiga fazer uma jornada interessante. Mas eu vejo, sim, o jornalismo independente da internet pegando esse protagonismo do jornalismo investigativo. A gente está participando de mais amigos, Chico? Vamos lá. Parou ali no Eduardo Sebastião, Mari Camargo, já falamos, Paulo Soares da Silva. Um grande abraço aqui, um grande abraço para você aí do Paulo do Alto Tarumão, Soares da Silva do Alto Tarumão. O Ayrton Silva, vereador Ayrton Silva, um grande abraço. César Luiz Almeida Oliveira, o Bebê, um grande abraço para você também, Bebê. Obrigado pela participação. José Pires, os interesses econômicos, eles podem precarizar ou afetar o relacionamento, digamos assim, entre a mídia e o poder público, a mídia e o mercado. Esses interesses econômicos, ele impede, ele atrapalha, ele evita.
que se fale mais coisas? Ou... Mas é o grande entrave, na verdade. Por que a gente chama jornalismo independente? Porque não tem ninguém custeando. Você não tem uma corporação, você não tem um banco, você não tem uma prefeitura, você não tem um governo do estado custeando. É até meio insano financeiramente falando. É nem o federal. É meio insano financeiramente falando, porque tem gente pagando para trabalhar. Sim. Né? Mas isso dá uma liberdade enorme, sem dúvida, né? Porque assim você não tem vínculo. Assim, veja só, Chão, que jornal que vai fazer uma matéria investigativa sobre um grande banco, se esse banco investe 500, 600 mil reais em publicidade para esse jornal todos os meses? Vai fazer, o cara não vai perder. Né? O cara tem que se manter, tem que manter um monte de repórter, estrutura, internet, estrutura física, né? O ele omite a informação, mas é óbvio que ele omite, né? É claro que eu tenta posar como tem certa imparcialidade e tal, mas não consegue, porque aí o governo do estado injeta, sei lá, 300 mil reais no teu blog, por exemplo, por mês. É o que te mantém quase tomando a fonte de renda. O cara só vai elogiar. Você não vai. O local, o regional, só elogia. Você não vai fazer uma aula sobre a Operação Quadro Negro, por exemplo. Se você fizer, você vai colocar a fala da direção do Estado para isso. Isso é óbvio. Você fala hoje, mês que vem? Isso é óbvio. E isso não acontece, claro, só na grande imprensa. Eu acho que acontece principalmente na imprensa menor, que seriam o quê? Jornais de bairro. Em Curitiba, por exemplo, seriam jornais de bairro. Aqui, jornais locais, né? Uma região metropolitana. Eles têm uma relação com a prefeitura porque precisam se manter também. Você precisa pagar a impressão de qualquer município. De qualquer município. Não só da região metropolitana de Curitiba, mas da região metropolitana, do interior, do estado e de outros países. Então, aí você precisa imprimir, você precisa distribuir, né? E só o comércio local, só o anunciante local não te mantém. Né? Então você precisa de uma página da prefeitura, uma página do estado, ou de algum deputado, enfim, ou da Assembleia Legislativa. E aí você fica difícil para você, sei lá, abordar alguns. Não é que a prefeitura vai te cortar, mas a prefeitura não vai ficar anunciando e dando verba para quem está denunciando. É complicado, bicho. Eu estou te dando uma imagem aqui, estou te ajudando, você metendo o pau e tal. É complicado. Mas não precisa meter o pau, basta falar a verdade. Né? Interessante. O pau, xingar, depreciar. Mas mesmo a verdade, não tem, infelizmente, essa é a verdade. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. O bom seria que não houvesse corrupção, né? Aí ninguém falava. Ninguém falava. Exatamente. E falando em mídia, questão do jornal impresso, como é que você vê o futuro? Muitos falam do fim do jornal impresso, mas você acredita nessa possibilidade? Eu acho que o jornal impresso vai sobreviver justamente no jornal do bairro e no jornal dos sítios menores. Porque é interessante para o dono da loja, para o dono do material de construção aqui, do mercado anunciar aqui. Porque ele vai chegar no teu consumidor final, entendeu? Para um cara ter material de construção aqui, não é interessante ele anunciar num site que é Gazeta do Povo, por exemplo. Vai dar um retorno? Provavelmente. Mas 10 mil exemplares de um jornal chegando, né, bem distribuídos no bairro e tal, vai atingir o público consumidor dele. Então, assim, a tendência na Gazeta do Povo não circula mais impressa agora. Circula uma versão no final de semana que é mais impressa em revista. Né? O Estado do Paraná não circula mais impresso. Eu acho que a tendência é os jornais menores, né, que tem menor circulação, que é aquele jornal do bairro. Que tem uma proximidade. Que tem a proximidade com o leitor, esses vão sobreviver. Essa é a ideia que nós estamos pensando aí, lançar um jornal aí, um jornal impresso aí, nós estamos estudando isso. É interessante, é importante. O jornal estamos com essa ideia aí. Tem um papel interessante no crescimento, fortalecimento da cidade, né? José Pires, e como que a mídia independente deve fazer para sobreviver? Ou faz para sobreviver? Isso aí é tirar a letra de pedra, quase. Mas estão dando um jeito. Né? Existe, assim, algumas maneiras. Por exemplo, doação de leitor.
Então você coloca lá no teu site, ou você entra em outros sites de afiliados que te dão uma plataforma onde as pessoas conseguem doar, e explica, ó, meu site é assim assado, né? É importante por causa disso, daquilo, a gente precisa custear a produção das reportagens, pagar repórter, pagar internet, comprar equipamento e tal. E as pessoas vão lá e dão, sei lá, R$5 por mês, R$10, 50, quantidade que quiser, puder. E aí você cria um vínculo e uma responsabilidade com o leitor. Isso dá em contrapartida o quê? Ó, boa informação. Além da boa informação, a possibilidade do leitor, por exemplo, votar numa quantidade X de matérias. Que matéria que você quer que a gente faça esse mês? Ah, tem essas pautas, eu quero aquela. Então tá. Então você, olha como você inverte a lógica do grande jornalismo, que atende o interesse do anunciante, ao invés do leitor, você está trazendo o jornalismo para baixo. Fala, o que o leitor quer? É isso. O leitor fala, não, eu quero que você faça isso. É isso que eu quero ver. Não é o jornal que fala, ó, estou fazendo isso, então essa é a tua pauta de revolta agora. Entendeu? Além disso, tem o crowdfunding, que é o que é a vaquinha virtual. Né? Tem vários sites, como o Catarse, por exemplo. Aí você coloca um projeto a lá. Capital faz. Carta Maior. A Pública mesmo. A Pública arrecadou, de 40 dias para cá, R$80 mil para fazer uma série de reportagens. Então você coloca lá, eu vou colocar em janeiro, se der tudo certo, sobre a alta incidência de câncer no sul de Santa Catarina, em 3 municípios. Jacinto Machado, Truva e Sombrio. Não tem estudo científico nenhum lá, e ninguém foi lá fazer uma reportagem para tentar levantar algumas possibilidades. Por que tem tanto câncer em municípios tão pequenos? Qual o motivo, né? E aí, qual que é a intenção? É colocar lá, assim, ó, quero fazer 3 grandes reportagens, texto, foto e vídeo, preciso de tanto, dou como contrapartida isso, né? E as pessoas, isso você divulga, e as pessoas vão lá e dão para você fazer. Mais amigos participantes, Chão? Mais alguém ali, vamos ver. O Álvaro, a Paula, mais para cima ali, a Paula Ronaldo Silva, Álvaro Giovenardi, um abraço aí, Álvaro Giovenardi. Esse é um corintiano de 4 costados. Esse é um grande abraço para você aí, Álvaro. A Dulcinea Nascimento, a esposa do Alizinho, Maria Aldete Santiago Damião, um grande abraço. Diego Romano, um grande abraço para você. José Carlos Braghini, uma boa noite, estou aqui no litoral. Dê um abraço aqui do litoral. Fernandes, um grande abraço, Viviane Fernandes, que entrevistamos, né? Ela que é parteira e tatuadora, e o Reinaldo Ribeiro, um grande abraço também para você, né? E voltando aqui, já que você relatou a questão das dificuldades, a mídia alternativa conta, e os nossos projetos também contam, no caso seu. Como é que as pessoas podem entrar em contato, interessados em dar um apoio cultural, um apoio financeiro, logística do site dos 2 livros? O site é o parágrafo2.com.br. Parágrafo2.com.br. Lá no site tem os contatos do parágrafo 2. Quem quiser me adicionar, o meu Facebook é José Pires, né? Sou amigo tanto do Fábio quanto do Chicão, sou um dos seguidores do blog do Chicão, do teu blog também. E, enfim, no parágrafo 2 mesmo dá para entrar em contato lá, que a gente aceita, inclusive, propostas de reportagens, né? Se for um assunto relevante, que estiver dentro das nossas possibilidades para fazer, assim. É bom frisar que a gente não tem vínculo com ninguém, então não tem por que não tocar no assunto. Claro que a gente vai seguir as premissas básicas do jornalismo, que é ouvir todos os lados da história, né, dar o direito de resposta, enfim. Critérios. Mas a gente não vai se omitir diante de nenhum assunto. Assim. É isso aí. Né? Porque o jornalismo... Esse é o jornalismo de fato. Né? Chegando ao final de mais uma. Mas sabe, Chicão? É isso aí, deixamos aí as considerações finais, né, para o nosso amigo, jornalista, escritor e idealizador do site Parágrafo 2. É com você. Queria agradecer o convite teu, Chicão, do Fábio. Queria enaltecer, dizer que essa iniciativa de vocês de trazer personalidades, moradores de Pinhais, para tratar sobre diversos assuntos. Sei que teve recentemente sobre
a homossexualidade, enfim, de extrema importância. A internet possibilita isso, né? As redes sociais, como eu falei, são um ótimo espaço para discussão, né? E podem levar uma quantidade enorme de pessoas a refletir. Desde sucesso, sabe que eu sou teu amigo, teu fã, sou teu amigo, teu fã também, e agradeço mais uma vez. Se precisar, acho que pode chamar que a gente vem bater um papo. Legal. Então, um abraço para o Arizinho que entrou aí, né? O Arizinho, um grande abraço. Álvaro, domingo é Corinthians e Palmeiras. Vamos ver quem é cavalo paraguaio. Barbaridade, é verdade. Obrigado aí, César Luiz Augusto Oliveira, o bebê, Vera e Assis, um abração. Amarílio da Silva, um grande abraço para você, Amarílio. Tudo bem, tudo de bom para você aí. Pois é, então nós chegamos ao final, vou aqui me despedindo, agradecendo novamente a você, José Pires, e nos colocando também à disposição para a gente começar também a fazer umas matérias em Súcia, né, umas matérias aí. Parceria. Exatamente. Súcia, parceria, enfim. Isso é muito importante que você tenha um jornalismo sério no nosso município, não que não exista, mas cada vez mais sério, seriedade, e que tragam as informações como elas devem ser dadas. Eu me despeço aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Bom, a gente chega ao final de mais uma edição, agradecendo a tua participação, muito sucesso no seu site, no Parágrafo 2, também nos seus projetos, os 2 livros. Um abraço, Chicão, e um abraço a todos que estiveram com a gente durante essa meia hora assistindo a edição do nosso programa. Semana que vem, encontro marcado com mais uma edição do programa O Ponto da Política. Até lá, grande abraço a todos.